E aí pessoal, tudo bem? Pedi aí o joinha pra vocês, curtam, compartilhem. Hoje a gente vai mostrar aqui um pouquinho do material rodante que está aqui em Campos do Jordão, da estrada de ferro Campos do Jordão. Começando por este belo exemplar desta locomotiva alemã Siemens Schuckert, né, parte elétrica, e MAN, parte mecânica. Ela é uma locomotiva de 1924. Ela pertenceu ao Tremoê do Guarujá, que trabalhou lá desde 24 até 1954, quando o Tremoê fechou. E em 56 ela veio para cá junto com os bondes para servir aqui aos trens de subúrbio de Campos do Jordão. Essa locomotiva também tentaram operar ela lá em Pindamonhangaba, sem sucesso por causa das curvas, e em Campos do Jordão ela se deu um pouco melhor, mas ela descarrilhava muito no pátio de São Cristóvão, na chave do pátio de São Cristóvão. Ela não era muito utilizada, né? Mas a gente tem algumas cenas dela andando aqui em Campos do Jordão na época. Mas como eu falei, por ela ter uma base rígida muito grande, a base rígida é a distância entre as rodas, né? Ela descarrilhava na curva do pátio de São Cristóvão. Então em 69 ela parou. Ela era sempre usada como locomotiva de backup quando dava algum problema nos bondes. Os bondes naquela época davam muito problema de queima de compressor, então eles colocavam ela para rebocar um carro de passageiro para cumprir o horário de trem de subúrbio, né? Número de série 1953, Siemens Schuckert. Schuckert é o sistema operacional elétrico dela, de 1924. Este bondinho é o A7, ele também é um Siemens Schuckert, com parte mecânica MAN. Ele foi fabricado também em 1924 para o Tremoê do Guarujá. O Tremoê do Guarujá possuía dois bondes iguais a esse, dois bondes iguais ao A5, que a gente vai mostrar. O irmão deste lá no Guarujá pegou fogo, então só sobrou um bonde, né? E do A5 vieram dois exemplares, o A5 e o A6, a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Esse bonde nos anos 90 sofreu uma reforma, ele foi ampliado, vou mostrar para vocês aqui, ó. Se vocês perceberem aqui dentro da cabine, né, essa parte redonda aqui, ó, o bonde chegava até aqui. Esse tanto foi ampliado nas duas testeiras. Ele é um pouco maior para dar um pouco mais de conforto e aumentar e segregar a cabine, né? O engenheiro da época, que era o Venâncio, ele que encabeçou esse projeto, né? Mas é um dos bondinhos mais bonitinhos que nós temos aqui. Ele tem uma particularidade, que o truque dele, que é um truque com apenas um motor de tração por truque, tem a roda do motor de tração maior, como vocês estão vendo aqui, e uma rodinha de arrasto pequenininha. Ambas são servidas por sistema de freio, mas isso daqui é uma engenharia alemã da época para criar menos arrasto, né, menos massa de inércia na roda de trás. Então ele é um bonde de truques BB, mas os truques na verdade são A0, né? Ou A1 se preferir, porque ele tem uma roda motorizada e a outra roda não. É bem interessante esse sistema desse bonde, eu acho muito bonitinho esse truque, bem diferente e também um tanto quanto raro no mundo. Aqui é a cabine do A7, o controle da T1 era bem parecido com esse, porque eles são da mesma época, ambos são de 1924, né, mas ele já está modificado, a parte da cabine. O sistema de freio também foi modificado, era um pouco diferente quando chegou, eu não cheguei a conhecer, mas isso aqui é o controle do bonde, né? Para frente, e 6 pontos de tração, e para trás a mesma coisa, a ré. Outro veículo que tem na estrada são os carros de passageiro, que aqui na estrada são conhecidos por classes, né? Porque os carros são sempre os elétricos. Então essa classe de passageiro aqui da estrada de ferro Campos do Jordão é oriunda da estrada de ferro Sorocabana, de fabricação americana American Car and Foundry, né? Eles são ACF, e esses são os carros que vieram na época para Sorocabana em 1917 para compor o que veio a ser o trem, o Ouro Verde, o famoso Ouro Verde, que saía da Júlio Prestes para o interior. Depois, com a chegada dos carros de aço carbono para a reformatação do Ouro Verde, esses carros foram sendo relegados a serviços menos importantes, mas ainda como trem de passageiro,
e até que terminaram suas vidas, eu acredito, que na antiga linha da Ituano e na Mairink Santos, porque, eu vou mostrar o detalhe, eles estavam na oficina de Mairink e vieram para a estrada de ferro aqui por volta de 67, 68. Quando eles chegaram, eles ainda tinham a conformação original, com o banheiro neste lado aqui, você pode ver que essa janela é mais afastada do que aquela, né? E o salão para a segunda classe. Aqui na estrada, como eles sempre fizeram trechos curtos, isso tudo foi reformado com o passar do tempo. Eles começaram operando com os bancos retráteis, com o banheiro, mas isso foi sendo retirado conforme as reformas foram avançando, e hoje em dia eles são apenas um salãozão de segunda classe, sem banheiro e sem bancos reclináveis. Os resquícios Sorocabana, aqui na plataforma, no piso da plataforma, o símbolo da Estrada de Ferro Sorocabana, escrito ainda aqui, ó, Oficinas Mairink 1925. Foi o último posto dele na Estrada de Ferro Sorocabana. Hoje a conformação interna dos carros é essa. São bem cuidados, bem feito, mas com um salão inteiro, com bancos duplos, né, de segunda classe, sem o banheiro. Preservam ainda os lustres originais, né, mas já com modificação, padrão Estrada de Ferro Campos do Jordão. Outro carro da frota aqui de cima é o V1. O V1 já é um carro inglês de 1924. Ele é da primeira leva dos carros originais aqui da Estrada de Ferro Campos do Jordão. De todos que mostramos até agora, este aqui é o primeiro que é original da estrada, né? Todos os outros aqui de cima vieram oriundos ou da Sorocabana ou do Tremoinho do Guarujá. O V1 ele era originalmente um carro de carga, né? Ele tinha uma porta de carga aqui no meio, vou mostrar a foto aqui. Mas por volta de 1993, 94, quando ele foi reformado, depois de ter ficado encostado por alguns anos, desde os anos, no final dos anos 70 ali, desde o final dos anos 60, desculpa, ele foi reformado como um carro de passageiro, que a ferrovia já não transportava mais carga, mas ele manteve ainda a insígnia V1. O V é de vagão, né? As automotrizes A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. O A é de automotriz, o V de vagão, e o G, no caso das gôndolas, é de gôndola, né? Que aqui a gente chama de prancha. Os truques deles já são diferentes, né? A fabricação desses carros é English Electric. Esses truques já são truques de 4 motores, né? Um motor por eixo, então já é considerado realmente um carro bebê. O V1, assim como o A3, tem os bancos estofados. O A3 está sediado lá em Pinda, lá embaixo. Esse aqui é o armário elétrico, sempre foi nesse lugar, como eu falei. Isso aqui era um salão de carga, por isso que ele é até mais baixo, né? Isso aqui era um carro para cargas, que foi adaptado para servir a passageiros. E aqui é o controle do V1. Fabricante, como eu falei, English Electric. O sistema operacional, diferente dos bondes, que são Siemens Schuckert, esse aqui é um English Electric com sistema operacional Dick Care. O último carro que a gente vai mostrar da frota aqui de Campos do Jordão é o A5. Ele é um bonde também oriundo da Tremoinho do Guarujá. Esse também é Siemens Schuckert, mas ele foi fabricado em 1930. Ele é um pouco mais moderno do que o A7, do que a T1, né? E esse aqui, como eu falei, também tinha o seu par, que é o A6. Ambos vieram em 1956, junto com o material do Tremoinho do Guarujá. Mas o A6 está lá em Pinda, em reforma. Em breve, acreditamos que ele retorne. Um detalhe que a gente pode ver é que esse bonde aqui, ele já tem um truque diferente. O truque dele é um pouco maior do que o do A7. Ainda assim ele se mantém apenas com um rodeiro com motor de tração, o outro sem, né? Mas ele já tem rolamentos e é bem mais moderno, bem mais macio inclusive. E esse aqui é o controle do A5, como vocês podem ver ele é um pouquinho diferente do A7. Esse também é Siemens Schuckert, um controle um pouco mais novo, né?
É isso aí, galerinha. Quem gostou aí de conhecer aqui o equipamento, material rodante da estrada aqui em Campos do Jordão, dá um like, ajuda o canal bastante, ajuda a gente a crescer, compartilha. Muito obrigado. Se inscrevam aí embaixo. Beleza, pessoal? Até mais.